E é com muita alegria e com muita honra que nós queremos receber Mariel, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Pode vir, Mariel. Guilherme e Mariel são um presente do céu para as nossas vidas, para a igreja do Senhor e para esta geração, para este tempo. Eu quero que vocês estendam as mãos e abençoem a vida dela, que tem sido um canal do céu para multidões, e não vai ser diferente nessa manhã, amém? Senhor, nós te damos graças. Que manhã de glória, que presença tão santa, que tempo tão especial. Pai, nós te entregamos o nosso coração em forma de adoração, e agora te pedimos, usa mais uma vez a tua filha preciosa como um canal para esta igreja nessa manhã. Não só para nós aqui, Senhor, mas para todos esses que estão conectados e todas as multidões que ouvirão essa palavra. Que a tua palavra, que é pura, verdadeira, que causa transformação, que ela encontre lugar em nossos corações e por onde quer que nós passarmos. E nós abençoamos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja! Vocês não enjoaram de mim ainda? Glória a Deus, eu também não enjoei dessa casa, não tem como. Bem que a pastora Josi falou, aqui é um lugar onde a gente sente a presença do Senhor. E mais do que isso, nós temos encontro com pedaços de Cristo aqui. Esses tempos eu ouvi uma pastora falar algo que marcou muito o meu coração. Ela dizia assim: Deus, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não cabe 100% dentro de uma pessoa. Por isso que Ele vai colocando 1% dele aqui, 1% dele aqui, 1% dele aqui, e juntos nós temos uma porcentagem enorme do Senhor. Por isso que há uma alegria, uma satisfação tão grande no congregar. Porque quando nós temos a oportunidade de estar em comunhão com os nossos irmãos, ali nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Jesus, conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, através da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aqui tem uma porcentagem muito grande de Jesus. É muito lindo o que Deus faz através dessa igreja há tantos anos. E a gente sabe que para uma igreja estar de pé há tantos anos é somente porque a mão do Senhor está sobre esse lugar. A gente pode se alegrar de estar aqui nessa manhã? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu costumo colocar tema nas minhas mensagens, e essa é uma mensagem sobre os mais que vencedores. E eu quero saber se aqui nessa manhã existem mais que vencedores. Só os mais que vencedores. Faz um barulho santo para Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu estava lendo um livro do pastor Luciano Subirá, e ele fala sobre essa palavra, que um dia ela queimou diferente dentro dele. Mais que vencedores. E que ele foi ter um diálogo com o Espírito Santo de Deus e falando assim: mas mais que vencedor? No nosso mundo natural não existe mais que vencedor. Ou tu é vencedor, ou tu é perdedor. Não existe um patamar a mais do que mais que vencedor. Já venceu. Só que ele disse que para ele foi traga uma revelação dos céus. Que naquela hora o Espírito Santo começou a dizer para ele que quando nós somos mais que vencedores, significa que além de vencedores, nós temos uma coisa a mais. Então o que eu quero compartilhar com vocês? Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, significa que além de sermos vencedores, nós também temos a salvação. Nós também somos salvos. E aí ele trouxe para a realidade da vida. E ele disse: Senhor, então quando eu tenho problemas, tribulações, e que eu sou mais que vencedor, o que isso significa? E o Senhor dizia: significa que além de vencer a batalha, tu terás sido tratado na batalha, e tu sairás de lá com aprendizados. Então, além da vitória, nós teremos aprendizados. Por isso, nós somos mais que vencedores em todas as situações. Hoje eu estou vivendo uma situação terrível, Mariel.
Tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando essa situação acabar, tu vai ter saído dela ainda mais forte, ainda mais fortalecido, com ainda mais aprendizado para compartilhar, experiências com o Senhor. E por conta dessa palavra, por conta do mais que vencedor, a pessoa que a gente mais poderia estar falando nessa manhã era sobre Jesus, que é o mais dos mais vencedores. Mas eu queria trazer para um contexto onde a gente consiga se enxergar nessa pessoa. Nós sabemos que Jesus veio à Terra 100% homem, 100% Deus. Mas eu queria pegar um humano, um falho. Alguém que por muitas vezes pensou em desistir, pensou em parar, pensou em largar tudo, pensou em chutar o balde, como a gente fala no Brasil. E esse homem, muitos de vocês conhecem, se chama Pedro. Pedro, ele me ensina muito como ser um mais que vencedor. Por isso eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Lucas 5. E nós vamos conhecer uma das situações em que Pedro foi mais que vencedor. A primeira coisa que a gente precisa fazer, enquanto vocês vão abrindo a Bíblia em Lucas 5, para que a gente seja um mais que vencedor, para que a gente vença as batalhas da nossa vida, nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos deixar de ser acomodado. E talvez tu olhe para mim nessa manhã e fale assim: Mariel, mas eu não sou acomodado. Eu acordo cedo, eu saio para trabalhar, eu pego neve, eu limpo calçada, eu troco o pneu do meu carro para poder andar nas ruas. Eu não sou acomodado. Se tem uma coisa que eu não sou, é acomodado. Só que eu não estou falando sobre o que tu faz aqui no natural. Eu não estou falando das tuas demandas diárias como alguém que é um trabalhador, como alguém que é uma esposa, uma mãe. Eu estou falando sobre ser acomodado espiritualmente. E é isso que nós vamos hoje juntos aprender, passear pela palavra do Senhor, reter mais conhecimento, revelação, que é só o Espírito Santo de Deus quem pode trazer. Nós precisamos sair do comodismo espiritual. Nós precisamos dar passos de fé. E para isso, a gente vai fazer aquilo que a gente ama fazer, que é olhar para o irmão que está do nosso lado, falar aquela palavra para ele. E tu vai falar assim: tu não vai mais ser acomodado. Olha para o outro lado. Agora para o outro lado. Tu não vai mais ser acomodado. Tá fácil, né? Falar para o outro tá muito fácil, né? Então agora tu vai olhar para ele e ele vai testemunhar. Porque tu vai falar assim: ó, eu não vou mais ser acomodado. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou mais ser acomodado. Lucas 5 nos conta sobre a pesca maravilhosa. E a palavra de Deus, a partir do versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Ou seja, saia desse raso, saia daqui. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, eu passei a noite inteira fazendo isso. Eu me esforcei a noite inteira tentando pescar e eu não peguei nada. Mas porque é o Senhor quem está falando, sobre a tua palavra eu vou. Pedro, naquele momento, ele nos ensina sobre uma das maiores lições de sair do comodismo. Sobre uma das maiores lições depois de uma frustração, depois de um momento de raiva. Pelo que a gente lê de Pedro, pelo que a gente entende como Pedro era, eu creio que aquele foi um dos momentos que ele mais precisou agir com fé. Porque tem uma música que a gente fala assim: amanheceu, nada pesquei. Só que Pedro, gente, eu acho que não era assim que ele estava cantando, não. Amanheceu, nada pesquei. Ele estava furioso com aquela situação. Ele estava revoltado. Além dele ter amanhecido, nada pescado, chegou um homem lá, pediu o barco dele emprestado. Ele querendo ir embora daquele lugar, chega um homem e fala: me empresta teu barco. Pega meu barco, vai. Aí depois o homem volta e fala: agora tu vai lá para águas mais profundas.
Meu Deus do céu. Será que tu não sabe o nível de estresse que eu tô? Quantas vezes a gente está passando uma situação na nossa vida que a gente já está na última gota, a gente já está por um fio, e aí chega um irmão, aquele momento que tu está assim, prestes a explodir, e o irmão chega e fala bem assim: será que tu pode orar por mim? Eu não sei se é só comigo que acontece umas coisas dessas, mas quando isso acontece, eu falo assim: irmã, amém. Senhor, eu estava precisando de oração, Senhor. Quem estava precisando dessa oração era eu, mas sobre a tua palavra eu irei. E aí a gente vai, e a gente ora, e a gente entrega uma palavra, e a gente vê a manifestação do Senhor na nossa vida. Isso estava acontecendo com Pedro. Ele saiu do comodismo a ponto de ver a manifestação do Senhor na vida dele. E aí a palavra de Deus continua: porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Mais adiante, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No momento em que Pedro foi tirado desse comodismo, no momento em que Pedro precisou deixar a carne dele um pouquinho de lado para obedecer um comando, e que ele foi para um lugar mais alto, um mar alto, onde ele foi num lugar mais profundo, quando ele saiu do raso, ele começou a nos ensinar 3 pontos rápidos que eu quero compartilhar com vocês sobre essa manhã. E os pontos que eu separei para hoje e eu quero que vocês repitam comigo, para ficar gravado no coração de vocês: escolher, crucificar e buscar. Pedro precisou fazer essas 3 coisas. No momento em que Jesus chama ele para um lugar mais alto, ele poderia, como eu disse, ter dado milhares de desculpas, poderia ter colocado milhares de obstáculos. Mas eu quero te dizer algo: quem é bom em desculpa, irmão, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não sei se é só minhas amigas lá de Goiânia, mas lá em Goiânia eu tenho umas amigas que é assim: amiga, vamos no culto? Ai, é porque eu não tenho com quem ir, meu marido saiu com o carro. Não, amiga, mas eu passo para te pegar. Não, mas é porque ainda não dá tempo. Não, amiga, mas eu tô indo bem. Não, aí vai dando desculpa. Comodismo. Desculpa. Lembra, cada vez que tu for dar uma desculpa, pensa: eu não vou mais ser acomodado. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou elevar o meu nível espiritual. Eu vou parar de andar pelo que eu vejo e eu vou começar a andar sobre uma palavra. Então Pedro escolhe. A primeira coisa que ele precisou fazer foi escolher. Ele podia ter escolhido ter ficado naquela praia, nunca ter visto nada daquilo acontecer. Mas ele escolheu. Então, vamos lá, vamos ver o que tem lá naquelas águas mais profundas. E aí a gente entende que para chegar num lugar mais profundo, a gente precisa atravessar algumas coisas. Eu não sou mestre de mar, eu não conheço quase nada de mar, mas eu já fui para a praia. Eu sei que para a gente chegar naquela parte onde a gente pode ficar boiando assim, tranquilo, a gente passa por umas ondas que vai quebrando na gente, dando uns caldos, cai num buraco, vai. Então eu creio que para chegar naquele mar alto, não foi tão assim simplesinho, vamos remando até o mar alto. Não, ele teve que passar por algumas coisas, mas ele estava determinado. Para que tu alcance coisas, determinadas coisas na tua vida, para que tu seja mais que vencedor, para que tu viva um nível maior no Senhor, tu vai ter que passar por algumas coisas. Só que deixa eu te dizer, essas coisas elas não são para a morte. Elas não são para que tu saia desse lugar com feridas maravilhosas. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor ele não causa feridas, ele cura feridas.
Nosso Deus, Ele nos leva para lugar mais alto, não é para nos castigar, mas é para nos entregar uma pesca maravilhosa. Então Pedro precisou escolher ir para aquele lugar, escolher abandonar a frustração da noite passada. Quantos de nós temos traumas enclausurados dentro de nós que nos impedem de avançar, que nos impedem de tentar de novo? Sabe, eu creio que muitos aqui de vocês conhecem meu marido há muito tempo, vocês sabem da nossa história, vocês sabem de onde nós saímos, o que nós já passamos nessa vida. Eu e o Guilherme, ambos nos casamos muito cedo, 19 anos, e ambos sofremos traições, e chegou na nossa porta um pedido de divórcio. Eu e ele, a gente tem uma história muito parecida. Então, quando chegou aquela situação, a nossa vida desmoronou, tanto a minha quanto a dele. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para divorciar. Eu creio que foi uma das maiores lutas, e eu creio que essa é uma das maiores lutas que um ser humano pode atravessar, caso ele venha, infelizmente, passar por isso. Tu não ter escolhido passar por uma situação e tu tá passando por aquilo. Tu ter feito tudo certo e mesmo fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. Eu digo que o Senhor, Ele odeia o divórcio, porque Ele sabe o que um divórcio é capaz de causar. Ele sabe o que uma quebra de aliança é capaz de fazer com quem sofreu. Ele sabe o luto, Ele sabe os traumas, Ele sabe como o coração se fecha, como é difícil. E eu costumo dizer que o meu maior testemunho do meu marido é continuar crendo num casamento bíblico, é continuar crendo no Deus da família, é continuar crendo num casamento que não acaba. Nós tínhamos todos os motivos para ficar paralisados na beira da praia. Nós estávamos frustrados, nós estávamos sem esperança, mas nós escolhemos continuar crendo no Deus da família, continuar crendo no matrimônio, que foi o primeiro projeto do Senhor nessa terra. Ontem eu compartilhei com as mulheres, mas hoje eu vou compartilhar com a igreja. Eu estava lendo algo muito interessante que dizia assim: o Senhor, Ele começou o mundo não com um culto, mas com um casamento. E Ele vai encerrar o mundo não com um culto, mas com um casamento, quando o noivo vier buscar a sua noiva. E é por isso que o inimigo tem tentado tanto destruir casamentos, destruir lares. Então existem pessoas que estão vivendo traumas, apegados aos traumas. Eu não acredito mais na família, eu não acredito. Jovens, a gente trabalha com jovens que não acreditam no casamento por ter visto os pais tendo um casamento fracassado. Jovens que não querem ter filhos porque têm visto mães que não gostam de ser mães, pais que não gostam de ser pais, que não são presentes, pessoas que carregam traumas consigo, frustrações. Pedro naquela manhã ele estava frustrado, mas ele se deixou ser trabalhado pelo Senhor. Ele se deixou ser moldado pelo Senhor. Ele deixou com que aquela situação ficasse para trás e ele avançasse para o novo. Porque é isso que o Senhor nos chama todos os dias para fazer: avançar, prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Então Pedro escolheu fazer diferente. Só que depois de escolher, quando tudo estava muito bom, quando tudo estava muito bem, escolhi a maior pesca que eu já vi na minha vida, meu Deus, os barcos afundando de tanto peixe. Aí o Senhor fala: entrega. Entrega. Eu tenho percebido que muitas vezes o Senhor vai nos pedir para entregar coisas que são lícitas. O Senhor, Ele não está pedindo nessa manhã somente entrega o teu pecado de estimação, entrega aquilo que tu não tem conseguido largar sozinho, entrega. Não, Ele está te pedindo coisas lícitas também, coisas que roubam o teu coração. Quando Jesus Ele fala para Pedro: entrega, deixa tudo e me segue, Ele está nos ensinando que existem coisas que são capazes de roubar o nosso coração, a ponto da gente conhecer a história de Pedro. Quando Jesus morreu, o que Pedro foi fazer? Pescar. A pesca tinha o coração dele. O
Senhor sabia que não podia dividir lugar com aquela coisa. E eu não sei vocês, mas comigo já aconteceram diversas vezes que o Senhor pediu para eu entregar coisas que parecia que eu estava fazendo certo. Nós estávamos conversando ontem à noite com um pastor e ele estava falando assim, chegou um tempo e eu fazia um culto televisionado, e o Senhor falou assim, entrega, eu não te chamei para fazer culto, eu te chamei para ser igreja. Agora eu te pergunto, é pecado fazer um culto na televisão? Não. Mas o Senhor, Ele sempre vai te pedir para entregar aquilo que é capaz de roubar o teu coração. O Senhor, Ele sempre vai te pedir aquilo que é capaz de ser uma interferência entre tu e Ele, entre tu e o teu propósito, entre tu e o teu projeto, entre tu e o sonho do Senhor para a tua vida. Foi por isso que Ele chega para Pedro e Ele fala, Pedro, entrega isso, porque o que eu tenho para ti é muito maior. Eu não quero que tu seja pescador de peixe, Pedro, eu quero que tu seja pescador de homens. Eu lembro de uma situação, uma experiência pessoal de algo também lícito, maravilhoso. Gente, eu nunca tive uma vida fitness ativa. Só que ano passado, eu não sei o que aconteceu, que eu estava muito engajada em fazer uma aula lá de bicicleta que tem em Goiânia. E aquela aula, ela era incrível. Eu ia para a aula, eu chorava naquela aula, porque ficava a luz baixa. E eu falava com o Senhor, e orações eram respondidas. E era uma coisa maravilhosa. Um dos professores naquela escola, ele era homossexual. Ele dava aula assim com uma roupa de mulher e tal. E ele veio me contar um dia, me chamou e falou assim, Mariel, eu queria te contar uma coisa. E eu nem fazia aula com ele. Mas ele chegou e falou assim, eu quero te contar uma coisa. Teve um dia que eu estava muito aflito na minha casa. Uma crise de ansiedade muito grande. E eu peguei e fui olhar os teus vídeos no YouTube. Quando eu comecei a olhar os teus vídeos no YouTube, aquela ansiedade foi passando e Deus começou a falar comigo. Porque eu era da Assembleia de Deus. O Senhor, Ele começou a me trazer à memória quem Ele tinha me criado para ser e aquela coisa. E eu só queria compartilhar contigo que naquele dia eu voltei para Jesus. Hoje eu estou namorando a menina da recepção. Nós temos projetos de casar. Gente, tudo aquilo acontecendo. Sem entender nada. Eu falei, meu Deus. E aí... Hoje em dia eles já estão há 1 ano juntos, estão noivos. A maior, assim, uma das maiores loucuras que eu já vi o Senhor fazer. Só que eu lembro que pouco tempo, umas 2 aulas depois, o Senhor falou para mim, entrega. Falei, Senhor não viu o testemunho maravilhoso, Pai? Imagina quantas pessoas a gente pode transformar aqui nesse lugar, fazer a diferença. Meu Deus, eu nunca gostei de nenhum esporte. Aquele negócio de endorfina, eu nem sabia que existia de verdade. Eu achava que era só papo, porque eu já tinha tentado tudo. Mas aquela aula, ela me fazia tão bem, que eu estava indo de segunda a segunda nela. Eu acordava já falando, amor, tô indo para Velocity. E era todo dia. E o Senhor disse, entrega. Eu não divido o meu lugar com ninguém. Tu tá mais animada para ir pedalar do que ir para um culto. Tu tá mais animada para pedalar do que fazer teu devocional comigo. Tu tá mais animada e... Deus não tá nos chamando para um ativismo. Ele tá nos chamando para um relacionamento. Ele não te pede para entregar porque Ele precisa dos teus pés, porque Ele precisa ver se teu coração é bom ou não, porque Ele precisa que tu renuncie. Não, quem precisa disso é tu. Quando Ele te pede para entregar, não é sobre Ele, é sobre ti. É sobre conhecer o íntimo e o profundo do teu coração, sobre conhecer o teu futuro, sobre saber que aquilo lá vai te roubar do teu propósito. O Senhor, Ele tem um plano, um projeto específico para a nossa vida. E toda vez que a gente estiver andando para o lado contrário, Ele vai fazer de tudo para que a gente volte para o centro. Para que a gente volte para o plano original. Para que a gente venha e dê frutos. Para que a gente chegue no céu e seja aprovado como um servo bom e fiel. Nosso Deus, Ele não é um carrasco.
Ele não está querendo fazer isso porque Ele está querendo nos punir, porque Ele está querendo que a gente sofra, porque Ele está querendo ver. Não. Ele está fazendo isso para nos proteger. Ele está fazendo isso porque Ele sabe que é somente no centro da vontade dEle que nós seremos plenamente saciados, completos, cheios, amados. É só no centro da presença dEle que nós viveremos a paz que excede todo entendimento, independente da situação ao nosso redor. Então naquele momento Pedro, ele precisou entregar tudo, o dia mais incrível da vida dele. Um momento onde ele estava vivendo a realização profissional da vida dele. E nós estávamos agora no Brasil fazendo uma tour só de meninas e mulheres. E uma das meninas do nosso time, eram 18 meninas, e uma delas tem 24 anos, chamada Estela. Ela já foi bailarina do Faustão. Ela já foi atriz da novela Gênesis. Ela já rodou o Brasil inteiro com um youtuber lá do Brasil chamado Rezende, fazendo uma peça de teatro. Ela já foi Miss Brasil Teen. Ela tem um currículo que aos olhos do mundo é maravilhoso. Só que ela chegava e ela dizia bem assim, vivendo a melhor fase da minha vida, que as pessoas diziam: uau, Estela, que incrível. Havia um vazio dentro de mim. Aos olhos do mundo eu estava vivendo o maior sucesso de todos. Mas deixa eu falar para vocês, hoje, ficando 40 dias dentro de um ônibus, dormindo no ônibus, acordando no ônibus, chegando para pregar, terminando cansada, sem ter lugar para tomar banho, agora sim é a melhor fase da minha vida. Não existe sucesso profissional que seja capaz de preencher aquilo que é estar no centro da vontade de Deus. Não adianta a gente colocar planos e projetos quando eu tiver, quando eu for, quando eu formar, quando eu tiver a minha cidadania, quando eu tiver ganhando tantos dólares, quando eu conquistar uma casa no Canadá, que a gente sabe o tanto que é difícil aqui ter a casa própria, o tanto que é caro aqui. Deixa eu te falar algo, isso não vai saciar o teu coração. Só existe uma coisa capaz de saciar o teu coração: a presença do Espírito Santo. A presença do Senhor, saber que está vivendo plenamente o centro da vontade dEle. Existem pessoas que estão vivendo num quarto e sala, cheios da presença do Espírito Santo, e que são infinitamente mais felizes do que grandes empresários vivendo em mansões. E eu creio que não é só eu que conheço pessoas assim. Creio que cada um de vocês tem alguém que é uma referência de que tem tudo, mas não tem nada. Então Pedro, ele precisou crucificar. A Bíblia chama de a pesca milagrosa. E eu creio que para Pedro pode ter sido uma pesca dolorosa. Eu creio que para Pedro pode ter sido um momento de dor, o momento da entrega, mas que possui um peso de glória eterna. Então muitas vezes é isso que vai acontecer na nossa vida. O que era para ser a pesca maravilhosa aos nossos olhos, pode ser que seja uma pesca dolorosa. Mas o Senhor, Ele sabe o porquê Ele está fazendo cada uma dessas coisas. O Senhor, Ele sabe aquilo que vai roubar o nosso coração. E Ele não deixa com que nada nos roube do nosso propósito. Os únicos que podem deixar isso acontecer somos nós mesmos. E aí o último ponto, onde Pedro precisou recalcular os planos que ele tinha, recalcular os projetos que ele deve ter feito no caminho de volta até a beira da praia. Agora eu vou vender, agora eu vou ficar, agora nunca mais eu nem precisar trabalhar de tanto de dinheiro que eu vou ter depois dessa pesca. Ele precisou recalcular, ele precisou entregar. Ele precisou, uma coisa que a gente muito fala, colocar um pé para depois o Senhor colocar o chão. Ele precisou buscar. Não sei se vocês lembram, mas quando Deus ele chama Abraão, Ele não dá o trajeto, Ele não fala o que vai fazer, Ele não fala para onde vai levar, Ele só fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, tu vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Gente, eu não sei vocês, mas se um amigo fala assim, um casal de amigos, vamos lá que eu vou levar vocês num lugar, e não fala o lugar, eu já fico agoniada.
Chega assim, onde que essa pessoa vai me levar? Gente, meu marido tem paladar infantil, pelo amor de Deus. Não vai nos levar num lugar estranho. Eu já começo a pensar em 1000 possibilidades. O Senhor, muitas vezes, Ele vai nos pedir para irmos para um lugar que a gente não sabe aonde é. Muitas vezes Ele vai pedir para a gente fazer coisas que é só no meio do caminho que a gente vai entender. Às vezes o Senhor, Ele vai dizer para ti assim, ó, entra naquela porta lá. Só que aí depois daquela porta, vai ter uma outra portinha aqui. Aí depois da outra portinha, vai ter uma outra portinha. Aí o nosso propósito, ele não estava lá. Ele estava escondido aqui dentro dessa portinha. Mas a gente precisou primeiramente buscar, sair do comodismo. Entregar aquilo que a gente achava que era bom, para viver o extraordinário do Senhor. É no caminho que o Senhor vai revelar o projeto dele. É no caminho que a gente vai descobrir o nosso propósito. É no caminho, é fazendo. Eu vi esses dias alguém falando que Rebeca, ela conquistou um marido trabalhando, fazendo, não se oferecendo. Então é isso que o Senhor, Ele está nos chamando a viver. Trabalhar, fazer. No caminho eu vou te mostrar. O problema é que muitas vezes a gente está trabalhando, fazendo para o lado oposto. E o Senhor está falando, entrega tudo isso aqui que tu acha que é bom, começa a viver o muito melhor que eu tenho para a tua vida. Aí às vezes a gente está mais disposto a se arriscar empresarialmente, a se arriscar, do que se arriscar andando em fé sobre uma direção que o Senhor colocou no nosso coração. Eu entendo, não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Eu estava contando para as mulheres, o meu marido, ele tem cada ideia louca, gente. Que olha, é só Deus mesmo para sustentar. Ele dá cada passo de fé, que eu falo assim, não é possível, meu Deus do céu. Aí ele estava me explicando, ele estava dizendo assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tiver 5 mil reais na minha conta, o Senhor vai me entregar um projeto de 500 mil. Eu, ai, que bênção. Glória a Deus. Entendi. Aí ele, e aí, se eu trabalhar muito e conseguir 1 milhão e achar se eu vou conseguir fazer os 2 projetos, ele vai me entregar de 10 milhões. E eu, que bom, meu amor. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para vocês, nunca faltou. A gente nunca terminou um projeto devendo. O último projeto que foi esse, 40 dias no ônibus, só o ônibus custou 180 mil reais. O evento, gratuito, entrada de alimento que ficava para a igreja. Deixa eu te perguntar, vocês acham que a conta está aberta ou que ela foi paga? Ela foi paga, porque aquele que te chama é aquele que vai patrocinar, aquele que te chama é aquele que vai te garantir, aquele que te deu o projeto não é para que tu seja envergonhado. Sabe por que ele não quer que tu seja envergonhado? Porque senão é o nome dele que vai estar aí. É o nome dele que fica manchado. Não, Deus me deu um projeto. Só tem um jeito do teu projeto sair frustrado, se não for Deus que te deu. Agora, se Ele te deu, pode parecer que é loucura, mas Ele sempre falou que o que é loucura para o mundo é o que Ele chama de sabedoria. Pode parecer loucura, mas Mariel, nem existe isso no Canadá. Mas Mariel, um dia Deus me deu um projeto aqui tão louco que... Ontem eu estava conversando com uma irmã, nem sei se ela está aqui, mas ela estava falando assim, nossa, Deus me entregou um projeto, mas eu nem sei fazer o que Ele pediu para eu fazer. E eu fiquei só ouvindo. Ela, mas aí Ele falou que Ele vai fazer. E eu, exato, é isso, faça. Ele te deu um projeto, Ele garante. Aquele que começa uma boa obra, Ele é fiel para concluir. Ele não quer parar no meio. Ele não está alheio àquilo que Ele te chamou. Às vezes quem está alheio é a gente. Então hoje é dia de recalculada. Hoje é o dia em que a gente vai crucificar, que a gente vai escolher, que a gente vai buscar. Buscar não viver mais nós, mas Cristo através de nós. Buscar não viver mais os meus sonhos, os meus projetos, mas os projetos do Senhor para a nossa vida.
É começar a entender que eu, de fato, não poderia fazer nada. Mas eu me coloquei à disposição daquele que pode fazer tudo. E aí, quando as pessoas começam a ver várias coisas acontecendo, não é mais eu quem estou fazendo. Qual é o nome que está sendo glorificado? É o do Senhor. Aí as pessoas ao teu redor falando assim, gente, mas ontem ela estava aqui fazendo isso, hoje ela está vivendo esse extraordinário, meu Deus, é só Deus mesmo na vida dela. É aquilo que eu falei no início, de uma igreja que tem há mais de 30 anos, é só Deus sendo o centro desse lugar. Eu creio que quando Deus deu a visão para o pai da pastora Josi, não deve ter sido uma coisa fácil. Ele precisou passar por todos esses processos. Ele precisou escolher ir para o Mar Alto. Ele precisou depois deixar tudo que ele já tinha para vir para uma terra desconhecida. Ele precisou buscar no Senhor a estratégia de como fazer. Sabe, eu costumo dizer que lá no mundo e aqui dentro nós passaremos por muitas coisas parecidas. Que a nossa diferença é com quem nós passaremos. E da mesma forma eu quero te dizer que existe uma sabedoria que o mundo não tem. O conhecimento, ele está disponível aqui dentro e para o pessoal do mundo. Tudo disponível. A gente pode se aperfeiçoar, a gente pode estudar, a gente pode buscar. Agora existe uma sabedoria, que a palavra de Deus diz que toda vez que a gente pede, Ele nos entrega sem medida. Se tem uma oração que tu vai fazer que a resposta sempre vai ser sim, é por sabedoria. Cada vez que tu pedir por sabedoria, Ele vai te entregar. E eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas eu estou te dizendo, talvez Ele tenha colocado algo no teu coração que tu não sabe como realizar. Aí tu vai para o teu quarto, entra no secreto e começa a buscar aquele em secreto e começa a dizer, Pai, eu preciso de um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento. Eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. E isso não é só para projeto. Eu tenho 2 filhos agora, estou gerando a Glória, mais 2 enteados. Então cada um é muito diferente um do outro. E eu lembro que num momento daqueles meus filhos, naquela bagunça, naquele negócio, eu falei assim, Senhor, eu não sei como educar isso daqui, tá difícil demais. Mas o Senhor me criou, o Senhor criou eles, o Senhor conhece a forma de falar com cada um deles, a forma de disciplinar cada um deles, o que vai entrar no coração, o que não vai. Eu preciso de sabedoria, Pai. E desde então o Senhor tem me mostrado a maneira certa de falar com cada um, a maneira certa de agir com cada um, a maneira certa de ter tempo de qualidade com cada um. Então é em todas as esferas da nossa vida aqui na terra. E aí talvez tu entrou nesse lugar e falando assim, mas Mariel, naquele momento Jesus já revelou o propósito de Pedro. Tudo bem, Pedro foi, entregou, crucificou, buscou, mas ele já sabia o propósito da vida dele, que ele seria um pescador de homens e não de peixes. Qual é o meu propósito, Mariel? E hoje eu queria que tu saísse com essa resposta, porque o que a gente mais tem visto no mundo são pessoas sem senso de propósito. Pessoas que acordam e dormem sem saber o porquê elas existem, o porquê que elas estão vivendo mais um dia. Só que tudo bem elas viverem lá fora, porque de fato elas estão fora do propósito delas. Mas aqui dentro nós precisamos saber o nosso propósito. Então eu vou desmistificar toda essa busca pelo propósito que muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter. Todos nós que estamos aqui nessa manhã reunidos como igreja, nós temos um propósito em comum. Sabe qual é o nosso propósito em comum? Fala assim, qual, Mariel? Que eu estou sentindo vocês muito parados, vocês não dormem na minha mensagem, em nome de Jesus. Né? Vocês falaram que vocês eram da Assembleia de Deus, gente. Assembleia de Deus, glória a Deus, aleluia! Nosso propósito em comum é conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Esse é o nosso propósito em comum. Todos nós aqui, nós temos o mesmo propósito.
Às vezes eu vou perguntar para vocês aqui, vou pegar quem tá aqui na frente, que é mais os jovens que estão animados, né? Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês, vocês nunca mais vão esquecer disso. Deixa eu te perguntar, da onde tu é? E tu? Meu Deus, que internacional. E tu? Minas Gerais. E tu? Recife. E tu? Gente, só numa fileira vocês já viram, né? Aí agora deixa eu falar uma coisa para vocês de São Paulo, Portugal, Minas Gerais, Recife. Vocês não são de lá. Nós somos do céu. Nós precisamos voltar para o céu. Esse é o propósito da nossa vida. Nós viemos de lá, estamos de passagem aqui e precisamos voltar para lá. Nós saímos de lá. Nós estávamos com o nosso Pai em espírito antes de sermos colocados no ventre da nossa mãe. Então o nosso propósito, a nossa vida inteira vai ser conhecer Jesus, prosseguir em conhecer Jesus e fazer com que o máximo de pessoas à nossa volta conheçam a Ele também. Porque não adianta a gente chegar no céu de mãos vazias. A gente chegar no céu e a nossa mãe não está lá, o nosso pai não está lá, nossos vizinhos não estarem lá. Por isso entenda, o teu propósito é muito simples. Conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. Conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. É isso que tu vai fazer a tua vida inteira. Buscar conhecer cada vez mais de Jesus. E quanto mais tu conhecer dele, mais tu vai querer torná-lo conhecido. E aí talvez tu fale assim, não Mariel, mas isso aí está muito amplo. Qual é o meu propósito específico? É a maneira como tu vai fazer isso. O propósito ele é o mesmo. Só que tem uns que vão revelar Jesus tocando bateria. Tem uns que vão revelar Jesus pregando a palavra de Deus. Tem uns que vão revelar Jesus intercedendo. Tem uns que vão revelar Jesus lá no Boas-Vindas recebendo vocês. Tem uns que vão revelar Jesus abraçando alguém no metrô. Tem uns que vão revelar Jesus fazendo uma comida gostosa. Existem muitas formas da gente revelar Jesus. E foi por isso que Ele te chamou. Porque o propósito específico que tem sobre a sua vida, Ele precisa de ti para fazer. A maneira como Ele quer te usar, Ele não pode usar a pastora Josi, Ele não pode usar a Mariel, Ele não vai usar a irmã do círculo de oração. O pastor da tua escola não é o pastorzão aqui, é tu. Ele está te chamando nessa manhã para conhecer a Ele e para torná-lo conhecido. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé nessa manhã. Essa é uma manhã que essa mensagem ela pode ter falado contigo em diversos pontos. Talvez nessa manhã tu chegou nesse lugar frustrado. Tu chegou nesse lugar sem vontade de continuar, querendo parar. E o Senhor te fala, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volta para o mar alto, recalcula, entrega. Deixa eu te mostrar o plano e o projeto perfeito que eu tenho na tua vida. Até hoje, tu tentou com as tuas próprias forças. E tá tudo bem. Acumulou feridas desnecessárias, consequências de coisas por ter tentado. Existem pessoas que são mais teimosas do que as outras. Eu tenho um filho que tu falou, ele fez. Eu tenho um filho que ele falou, tomou choque, caiu, levantou e ainda não entendeu que o certo é não mexer na tomada. Agora o propósito continua o mesmo, não tocar na tomada. Então talvez tu seja essa pessoa que já tentei muito, Mariel, muito com a minha própria força. Eu já tentei demais. Eu estou frustrada, eu não aguento mais. Ei, essa manhã o Senhor, Ele quer te entregar o plano dEle sobre a tua vida. Essa manhã é preciso que tu crucifique, que tu deixe para trás essa frustração, que tu viva o novo de Deus sobre a tua vida. Talvez tu já tenha vivido, já esteja lá, voltando com a tua pesca maravilhosa. Verdade, Mariel, eu tentei diversas formas e aí o Senhor foi lá, me chamou, eu obedeci e agora eu estou vivendo a fase mais extraordinária da minha vida.
Só que o Senhor tem falado umas coisas de que não é isso que Ele tem para mim, que era para eu entregar. Como assim? Talvez nessa manhã Ele está te chamando para não ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. O Senhor está levantando em nosso meio nessa manhã evangelistas, pessoas que vão entender que estão nessa nação não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas. Pessoas que vão entender que não é mais elas que vivem, mas é Cristo quem vive através delas. Que não vão mais querer buscar os seus próprios interesses, porque sabe que os seus próprios interesses não são capazes de trazer aquilo que somente o propósito do Senhor na nossa vida é quem pode nos dar. Talvez tu já esteja vivendo tudo isso, mas não esteja ouvindo tão bem a voz do Senhor. Não esteja com tanto tempo para a intimidade com Ele, para os novos passos, para as novas direções. Mariel, eu andei por alguns caminhos aí que me afastaram do meu propósito. Parece que eu não ouço mais a voz de Deus, que eu chego num culto como esse, nada acontece, eu não arrepio, eu não sinto mais Ele. E aí o Senhor, Ele está te chamando para voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar a sair dessa coisa de rotina, sair de cumprimento de tabela de um culto de domingo. Não, Ele está querendo te levar para um nível mais profundo, Ele está querendo te levar para um lugar mais alto, Ele está querendo que tu viva o centro da vontade dEle. E se você está aqui nessa manhã, vivendo uma dessas coisas, dizendo: Mariel, hoje eu dou um passo de fé, hoje eu vou sair do meu lugar e eu vou ir na frente, porque eu quero que o céu veja, eu quero que o inferno veja, eu quero que a terra veja, que a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, que a partir de hoje eu não vou ser o mesmo que entrou nesse culto, mas que eu vou sair por aquela porta diferente. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor continue a mover, a fazer coisas extraordinárias sobre você. Que você possa nessa manhã, nessa caminhada até o altar, entregar, crucificar, em nome de Jesus. Que você possa viver como Pedro, uma vida que não agrada mais Ele, mas que agrada a Jesus Cristo. E está vindo uma pessoa aqui para honra e glória do nome do Senhor. Eu sei que existem mais pessoas que precisam tomar decisões como essa. Pessoas que não aguentam mais viver na força do braço. Pessoas que querem viver o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele vai levantar pessoas em nosso meio nessa manhã. Não tem para onde a gente correr. Hoje Ele não abriu mão de ti, Ele não desistiu do projeto. Hoje Ele recalculou a rota para te encontrar nessa manhã. Hoje Ele está te dizendo: ei, sou eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todo sempre. Ele continua operando milagres e maravilhas em nosso meio. Ele continua mudando o nosso coração, aperfeiçoando quem nós somos. O propósito dele sobre a sua vida continua sendo o mesmo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, darabai. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Declare isso, igreja, nessa manhã, diz: se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Deixa o Espírito Santo falar com você. Que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique
Vamos orar por eles, porque eu creio que é um tempo de aceleração da parte do Senhor. É um tempo de aceleração. É um tempo em que a gente vai olhar e não vai entender. Ele não está nos chamando para entender, Ele está nos chamando para viver nessa manhã. Por isso a igreja interceda por cada um deles. Pai, nessa manhã nós colocamos os teus filhos diante da tua presença, os guardando em oração, Pai, como igreja, em unidade. Sabemos, Pai, que eles estão prestes a viver o melhor tempo da vida deles, um tempo no centro da tua vontade, que eles vão viver coisas que eles jamais viveram, que eles vão te conhecer no íntimo, no profundo. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai, um tempo de aceleração, um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Pai, que não seja eles, mas que seja o Senhor na vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Pois tua palavra